E aí, galera? Preparados para uma viagem no tempo? O Egito é um dos países mais misteriosos e fascinantes do mundo. Pirâmides, múmias, faraós, deuses com cabeça de animal. É muita doideira para uma civilização só. Fica ligado até o final, porque você vai descobrir coisas incríveis sobre o Egito Antigo. Vamos começar com o clássico, as Pirâmides de Gizé. A Grande Pirâmide tem quase 150 metros de altura, o equivalente a um prédio de 40 andares. Era a estrutura mais alta do mundo, por mais de 3.800 anos. Essas pirâmides não eram só um monte de pedras empilhadas. Elas eram complexos sistemas de túneis e câmaras secretas, símbolos de poder, riqueza e crença na vida após a morte. Os egípcios acreditavam que o faraó se juntava aos deuses e precisava de um túmulo divino. Imagina ser um faraó. Eles eram os chefes supremos do Egito, tipo um CEO com poderes divinos. Mandavam em tudo: exército, religião, economia. Até o tempo, segundo eles, obedecia. Mas ser um deus-rei não era moleza. Os faraós tinham que manter a ordem no reino, agradar aos deuses, construir templos e pirâmides e ainda lidar com as intrigas da corte. E para completar, eles ainda tinham que se casar com suas irmãs para manter o poder na família. Eca. Mas, ei, era a moda da época. E como é que a gente sabe de tudo isso sobre o Egito Antigo? Graças aos hieróglifos. Eles criaram um sistema de escrita super complexo, com mais de 700 símbolos, que representavam desde sons até ideias abstratas. Os escribas, responsáveis por registrar tudo, eram figuras mega importantes na sociedade egípcia. Mas os hieróglifos não serviam só para escrever em papiro. Eles estavam por toda parte nas paredes dos templos, nos túmulos, em estátuas. Era como se os egípcios quisessem registrar cada detalhe da sua cultura para a posteridade. Quem nunca ficou intrigado com a Esfinge de Gizé? Essa criatura mítica é um dos monumentos mais icônicos do Egito. Alguns acreditam que ela representa o faraó Quefren, e essa aura de mistério só aumenta o fascínio. Ao longo dos séculos, foi engolida pela areia várias vezes. Imagina só a cara do povo quando só se via a cabeça dela saindo da areia. Se você pudesse escolher um lugar para nascer no Egito Antigo, com certeza seria perto do rio Nilo. Ele era a força vital da civilização egípcia, fornecendo água para beber, irrigar as plantações e transportar mercadorias. Sem o Nilo, o Egito seria apenas um deserto inóspito. Todo ano, o rio inundava as margens, fertilizando o solo e garantindo a prosperidade da colheita. Mas o Nilo também tinha seu lado temperamental, e às vezes, as cheias eram fracas ou intensas demais, causando fome e destruição. Era a natureza mostrando quem mandava, né? E se você acha que os egípcios eram obcecados por pirâmides, espere só para ouvir falar da mumificação. Para a alma viver para sempre, o corpo precisava estar intacto. Primeiro, removiam os órgãos internos, tipo o cérebro pelo nariz. Depois, cobriam o corpo com sal para secar e envolviam em faixas de linho com resina. O resultado? Múmias super bem conservadas que vemos até hoje. Se você acha que a mitologia grega já é cheia de deuses e deusas peculiares, espere só para conhecer o panteão egípcio. Eles tinham deuses para tudo: sol, lua, fertilidade, morte e até para coisas mais, digamos, inusitadas, como a cerveja. E o mais legal é que os deuses egípcios não eram representados apenas como humanos. Eles tinham forma de animais, como gatos, crocodilos, falcões e até escaravelhos. Imagina só a dificuldade para saber quem era quem na hora de fazer uma oferenda?
E quem disse que no deserto não tinha estilo? Os egípcios eram super vaidosos e adoravam se vestir bem. As roupas eram leves e frescas, feitas de linho, um tecido natural perfeito para o clima quente e seco do Egito. Os homens usavam túnicas curtas ou longas, enquanto as mulheres preferiam vestidos justos com alças. E para completar o visual, eles usavam joias, perucas, maquiagem e perfumes. E por falar em maquiagem, o delineador preto era o hit do momento. Eles acreditavam que ele não só realçava a beleza dos olhos, mas também os protegia do mal olhado. E na hora da fome, o que é que os egípcios comiam? Pode parecer estranho, mas a base da alimentação deles era pão e cerveja. Isso mesmo, cerveja. Mas calma, não era aquela cerveja gelada que a gente conhece. Era uma bebida mais encorpada e nutritiva, que eles consumiam diariamente. Além disso, eles comiam frutas, legumes, verduras, carnes e peixes. Ah, e não podemos esquecer dos doces. Os egípcios eram apaixonados por mel e tâmaras, que usavam para adoçar seus pratos. Se tem uma coisa que os egípcios manjavam, era de construir coisas grandiosas. Eles eram mestres da arquitetura, criando templos, palácios e, claro, pirâmides que desafiam o tempo. As construções egípcias se destacavam pelo tamanho colossal, pela imponência e pela riqueza de detalhes. Eles usavam colunas gigantescas, estátuas monumentais e relevos esculpidos com maestria. E o mais impressionante é que eles não usavam cimento ou argamassa para unir os blocos de pedra. Eles encaixavam as peças com tanta precisão que, até hoje, os cientistas se perguntam como eles conseguiram fazer isso. Você sabia que os egípcios eram excelentes astrônomos? Eles observavam o céu noturno com atenção e conseguiram identificar planetas, estrelas e constelações. Eles usavam o conhecimento astronômico para criar calendários, prever as cheias do Nilo e até mesmo se orientar em suas viagens. Eles criaram um calendário solar super preciso, com 365 dias, dividido em 12 meses de 30 dias cada, mais 5 dias extras. Os egípcios acreditavam que os astros influenciavam a vida na Terra, e por isso dedicavam templos e oferendas aos deuses celestiais. E se você pensa que a medicina moderna é avançada, espere só para conhecer os médicos egípcios. Eles desenvolveram técnicas cirúrgicas complexas, tratavam fraturas ósseas, faziam curativos com ervas medicinais e até mesmo realizavam cirurgias cerebrais. Claro que nem tudo eram flores, e a medicina egípcia também tinha seu lado, digamos, peculiar. Eles usavam substâncias como mel, argila e até excrementos de animais em seus tratamentos. Mas, apesar de alguns métodos um tanto quanto exóticos, a medicina egípcia era muito avançada para a época e influenciou outras culturas por séculos. E quem disse que estudar era fácil no Egito Antigo? Só os filhos da elite tinham acesso à educação formal. As aulas aconteciam em templos ou em casas de professores particulares, e desde cedo, as crianças aprendiam a ler, escrever, contar e decifrar hieróglifos. A disciplina era rígida e os castigos severos, mas a educação era altamente valorizada no Egito Antigo, pois era vista como a chave para o sucesso e ascensão social. Os templos egípcios eram muito mais do que apenas lugares de culto. Eles eram verdadeiros complexos religiosos, culturais e econômicos, que desempenhavam um papel central na vida dos egípcios. Esses templos eram dedicados aos deuses e eram ricamente decorados com estátuas, pinturas, relevos e inscrições. Eles eram projetados para impressionar os visitantes com a grandiosidade e a magnificência da religião egípcia. Dentro dos templos, os sacerdotes realizavam rituais, ofereciam sacrifícios e consultavam os oráculos em nome do faraó e do povo.
Os tesouros do Egito Antigo são famosos por sua beleza e valor histórico. Incluem joias deslumbrantes, máscaras funerárias de ouro maciço, estátuas de ouro e pedras preciosas. Esses tesouros eram enterrados com os faraós, pois acreditavam que levariam seus bens para a vida após a morte. A descoberta da tumba de Tutankhamon, em 1922, por Howard Carter, revelou ao mundo a riqueza dos tesouros egípcios. Gostou dessas curiosidades sobre o Egito? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E já aproveita para assistir ao nosso próximo vídeo de curiosidades. Até a próxima!